A Red Bull tem impressionado a gente cada vez mais nesse ano de 2021. Começou com um carro extremamente rápido, um carro muito bacana tanto para qualificações quanto para corridas, e ela tem tentado desenvolver o seu carro cada vez mais, e agora uma polêmica tá ali realmente no paddock da Fórmula 1. Talvez a Red Bull esteja ali com um elemento que esteja fora do regulamento, talvez ela esteja trapaceando, pelo menos ali foi o que Lewis Hamilton e Toto Wolff deram a entender nesse GP da Espanha de 2021. Eu vou contar tudo sobre isso nesse vídeo, mas já deixe seu like aqui embaixo, porque é muito importante que você faça isso para que esse vídeo alcance o maior número de pessoas. E também, se você ainda não for inscrito do Hora do Piloto, já se inscreve aqui embaixo, isso ajuda demais esse canal e você não vai perder vídeo novo da gente. E fique ligado porque chegou a Hora do Piloto! Fala piloto, eu sou o Lucas Camargo, piloto de corrida há 9 anos e eu preciso contar para vocês de uma novidade espetacular do Hora do Piloto. Nesse mês de maio e até a primeira semana do mês de junho, toda semana a gente está sorteando itens oficiais da Fórmula 1. Nessa semana agora, inclusive, vai ser a camiseta da Mercedes, na cor preta, igual essa aqui, só que preta. Para isso é muito simples, é só você apoiar a Hora do Piloto. A partir de R$5 você já pode concorrer ao item da semana e com R$10 você concorre aos itens de todo mês. Então não perde essa oportunidade única. Então já acessa aqui embaixo, o link está na descrição e no primeiro comentário fixado para não perder essa oportunidade. Mas voltando ao assunto que interessa, mesmo com a vitória no GP da Espanha, a Mercedes começou a falar sobre uma parte ali do carro da Red Bull que pode estar fora do regulamento. Lewis Hamilton deu uma entrevista ali para a TV Sky e ele disse que a Red Bull está utilizando uma asa traseira flexível, que pode dar uma vantagem para eles, principalmente nas retas. Aparentemente, eles não utilizaram essa asa nos treinos livres, colocaram apenas no terceiro treino livre e na qualificação, mas parece sim que ele é um elemento flexível e, de acordo com o regulamento da Fórmula 1, não é permitido partes aerodinâmicas móveis nos carros de Fórmula 1. Mas vamos saber um pouquinho mais sobre isso. Só que antes de falar mais aí sobre essa entrevista e tudo mais, queria lembrar você que eu sempre deixo os links aqui embaixo nas fontes. É só olhar aqui na descrição para olhar a notícia completa na íntegra. Mas na noite de sábado, logo depois da qualificação e da sua 100ª pole position, Lewis Hamilton deu essa entrevista à Sky e falou sobre esse novo aparato ali da Red Bull que ela começou a utilizar nesse GP da Espanha. Os Red Bulls são muito rápidos nas retas. Eles têm essa asa flexível na parte de trás do carro, que colocaram hoje e ganharam pelo menos 3 décimos com essa asa. Portanto, eles serão mais rápidos nas retas do que nós e será difícil mantê-los para trás, mas isso não significa que será impossível. E como a gente pôde perceber com o resultado da corrida, realmente não foi impossível, até porque Lewis Hamilton conseguiu vencer essa corrida e aí se distanciou ainda mais de Max Verstappen no campeonato de pilotos. Mas aparentemente essa asa sim fez diferença para a Red Bull. Nos treinos livres 1 e 2, ela utilizou uma asa ali com um downforce um pouco maior, provavelmente tentando ali treinar e analisar os dados para essa asa que provavelmente será utilizada no GP de Mônaco, o próximo GP do campeonato. Apesar disso, no treino livre 3, ela colocou uma asa ali que tinha um pouquinho menos de pressão aerodinâmica, até porque não era necessário para essa pista ali do GP da Espanha. Mas a gente pôde perceber nas retas, na verdade quem pôde perceber mesmo foi a equipe da Mercedes, que nas retas essa asa se flexionava um pouquinho para trás e também girava um pouquinho. Isso ajuda demais quando o assunto é diminuição do arrasto aerodinâmico. Quanto mais a asa se flexionava para trás e fazia esse giro ali, menor arrasto o carro tinha e, consequentemente, o carro conseguia ter maiores velocidades finais nas retas. Isso ajudava demais os carros da Red Bull. Pelo menos segundo ali a Mercedes, eles poderiam estar ganhando 3 décimos por volta. Inclusive fiz outros vídeos sobre esse GP da Espanha, treinos livres, qualificação, o GP em si, e assuntos polêmicos ali ficaram pairando no ar, vamos dizer assim. Eu vou deixar todos esses vídeos aqui nesse card, então escolhe um para você assistir, porque com certeza você vai curtir demais esses vídeos. Mas apesar do regulamento não permitir essas partes aerodinâmicas móveis, o diretor ali da equipe Red Bull, o chefe de equipe Christian Horner, disse que a FIA está de acordo com esses aparatos aerodinâmicos, diz que está tudo certo no carro deles. É claro que os carros são examinados minuciosamente, e há testes de recuo, e há todos os tipos de testes diferentes em que ele precisa passar. A FIA está completamente satisfeita com o carro, que passou em todos os testes que são bastante rigorosos. Como eu já disse, na verdade, aparatos aerodinâmicos móveis não são permitidos.
mas existe sim uma certa flexibilidade nas asas dos carros principalmente. Isso ajuda sim na questão aerodinâmica e outras questões ali da dinâmica veicular dos carros de Fórmula 1. Isso realmente ajuda muito, mas existe um limite para isso. Aparentemente, a Red Bull realmente ali ficou batendo muito próximo do limite, e até mesmo Toto Wolff falou um pouquinho mais sobre isso também. Ele falou que a Red Bull forçou os limites do regulamento, mas que isso realmente é uma boa diversão para as duas equipes, tanto para a de Christian Horner quanto para a de Toto Wolff. E aparentemente sim, o carro da Red Bull está dentro do regulamento, apesar de que está forçando bastante esses limites do regulamento da Fórmula 1. Eu me lembro bastante, por exemplo, do DAS da Mercedes do ano passado, que acabou realmente ali encontrando uma brechinha no regulamento, e isso ajudou demais, principalmente na hora de aquecer os pneus do W11 da Mercedes. Isso realmente foi uma grande evolução ali da Mercedes, que acabou forçando os limites do regulamento. Agora a Red Bull está fazendo a mesma coisa, só que em outras áreas, obviamente. Mas conta aqui embaixo, o que é que você acha desse desempenho da Red Bull em relação à equipe Mercedes nesse ano de 2021? Ela tem conseguido se desenvolver muito bem, mas me parece que a equipe Mercedes está chegando mais próxima da Red Bull do que a Red Bull conseguindo se desenvolver cada vez mais da Mercedes. Comenta aqui embaixo sua opinião sobre isso e também comenta, você acha que a equipe Red Bull deveria ser punida por conta dessa mudança ali no carro, ou você acha que é só mimimi de Toto Wolff e de Lewis Hamilton? Comenta aqui embaixo sua opinião sobre essas duas coisas. Primeiramente, eu acredito que a Mercedes vai sim ultrapassar a Red Bull em questão de desenvolvimento do seu carro nesse ano de 2021. A Mercedes é espetacular quando o assunto é desenvolvimento e otimização ali dos processos de pesquisa dos carros. E eu acredito que a Red Bull ainda está um pouquinho para trás da Mercedes nessa situação. Nem estou considerando muito estratégia, nem habilidade dos pilotos. Na verdade, estou considerando apenas desenvolvimento. Apesar de que eu torço muito que a Red Bull consiga ultrapassar novamente a Mercedes, tanto em ritmo de corrida quanto em ritmo de qualificação. Já sobre a questão ali do carro estar irregular, claro que não, galera. O carro da Red Bull provavelmente está dentro do regulamento. Ele só está realmente forçando os limites do regulamento. Está no limite entre a ilegalidade e a legalidade, mas está sim legal. Provavelmente ele está legal pelo menos. Mas a gente também não sabe, né? Vai que a FIA dá uma louca ali e faz como ela fez com o carro da Racing Point do ano passado, de 2020. Aplicou uma multa, perdeu alguns pontos. Isso pode acontecer com a Red Bull, apesar de que eu acho que é bem improvável, já que Christian Horner já disse que a FIA está de acordo com o carro deles. E também não se esqueça de apoiar a Hora do Piloto. Com apenas R$10 você vai concorrer a 3 itens oficiais da Fórmula 1, uma camiseta como essa, só que da cor preta, como eu já disse no início desse vídeo. Não perde essa oportunidade, acesse o link que está aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário fixado, apoia a gente e concorre a esses itens oficiais da Fórmula 1. Claro, se você ainda não for inscrito na Hora do Piloto, você também pode ajudar demais a gente se inscrevendo nesse canal e ativando o sininho para todas as notificações, porque dessa forma você não perde vídeo novo e eu me sinto cada vez mais incentivado a continuar fazendo vídeos de qualidade para você. Então já se inscreve, ativa o sininho e fique ligado, porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto!